Olá, sejam bem-vindos ao canal Verbalizando Direito. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o inadimplemento de obrigações. Isso porque eu tenho visto muito pelas redes sociais a discussão do caso fortuito ou da força maior e que ela será utilizada como justificativa pelo não cumprimento de obrigações nos próximos tempos. Eu acredito que seja relevante trazer essa conceituação de inadimplemento das obrigações, para que a gente possa evitar um prejuízo para a sociedade como um todo quanto a uma interpretação equivocada dos institutos. Isso porque as obrigações são um relevante meio que propicia a circulação de riquezas e a transferência de bens na sociedade. E por isso interessa tanto para o direito quanto para a economia e para a sociedade como um todo que as obrigações elas sejam cumpridas. Não ocorrendo o cumprimento das obrigações, ou seja, o descumprimento, não ocorrendo o adimplemento das obrigações de dar, de fazer e de não fazer, ocorre o inadimplemento. E o inadimplemento ele pode ser classificado quanto ao inadimplemento absoluto e o inadimplemento relativo. O inadimplemento absoluto ocorre quando aquela obrigação não poderá ser satisfeita em um momento posterior, ou seja, ela não sendo cumprida no tempo, no lugar e da forma convencionada anteriormente, futuramente ela não vai poder ser cumprida porque ela perdeu aquela característica. Ou seja, um exemplo básico com relação ao inadimplemento é de um casamento. Uma noiva ela contrata uma orquestra sinfônica para tocar no seu casamento. No dia do casamento, a orquestra sinfônica não foi, ela não se apresentou, ela não tocou, ela frustrou a expectativa daqueles noivos e no momento futuro, o casamento se realizou, independente daquela orquestra. Mas no momento futuro, aquela noiva, aqueles noivos, eles podem acionar a orquestra para exigir a reparação dos danos sofridos, pois não adianta compelir mais ao cumprimento da obrigação, pois aquele casamento já se realizou, mas os noivos sofreram prejuízo de ordem material, pois eles já haviam pago aquele dinheiro em favor da orquestra pela prestação de serviço, assim como poderia ocorrer, por exemplo, uma cobrança de dano moral, pois ocorreu efetivamente um dano de ordem moral. A noiva tinha, os noivos tinham aquela expectativa, aquilo foi frustrado, não se caracteriza como mero aborrecimento, então, portanto, é passível de indenização por dano moral. Isso é um exemplo de inadimplemento absoluto. Ou inadimplemento relativo, que embora aquela obrigação não tenha sido satisfeita no tempo, no lugar e da forma convencionadas, ela pode ser satisfeita no momento futuro. Um exemplo para vocês é dentro de uma compra e venda. Foi entregue uma mercadoria e o comprador deveria efetuar o pagamento do preço, mas ele não fez esse pagamento. O que vai acontecer? Ele pode fazer numa outra data, ele vai pagar ali os juros, a correção, mas ele pode pagar ao credor dali 5 dias, por exemplo, e isso pode ser feito normalmente. Então é relativo porque aquela obrigação ela pode ser cumprida no momento futuro. Não ocorrendo o cumprimento das obrigações, nasce a responsabilidade civil. Nasce a responsabilidade civil do devedor de indenizar o credor tanto pelos prejuízos materiais sofridos quanto pelos lucros cessantes, por exemplo. O lucro cessante é aquilo que o credor poderia receber e deixou de receber em virtude do descumprimento do devedor. Então, são essas situações, inadimplemento absoluto, inadimplemento relativo, existiam obrigações convencionadas de fazer, de não fazer, uma obrigação de dar. Essa obrigação ela foi descumprida em determinado momento, então com isso ocorreu o inadimplemento. O inadimplemento ele pode ser cobrado judicialmente, o adimplemento ele pode ser cobrado judicialmente do devedor, ou ainda pode ser cobrada a reparação pelos prejuízos sofridos e pelos lucros cessantes.
Então, a questão do caso fortuito ou força maior é relacionada às perdas e danos, o prejuízo efetivo sofrido e os lucros cessantes. Ele não está relacionado à obrigação principal que deveria ter sido satisfeita. Então, os devedores, eles não poderão se eximir do cumprimento das suas obrigações efetivas, da sua obrigação principal. O que poderia ser afastado é a cobrança das perdas e danos e não da obrigação principal. Então, se você fez, por exemplo, um empréstimo bancário, não é por conta da situação do coronavírus que futuramente você não vai ser cobrado do principal. O que eventualmente poderia ser afastado são as perdas e danos e não aquela parcela do seu financiamento. Então, se você está devedor, se você ficou devedor em decorrência da pandemia do coronavírus, você pode negociar esse débito futuramente, pedindo a exclusão da reparação das perdas e danos, pois ocorreu efetivamente o caso fortuito aí na questão, pois foi um evento, a pandemia do coronavírus é inevitável, era imprevisível, você não tem culpa, então caso fortuito ou força maior é uma excludente de responsabilidade, portanto não nasce a sua responsabilidade civil de reparar as perdas e danos, mas persiste a sua obrigação de cumprir com o principal. Então, eu acredito que vocês possam se planejar, levantar aí durante esse período de isolamento aí no seu home office, todas as questões aí, né, todas as obrigações que você teria que satisfazer, todos os contratos que você celebrou, todas as obrigações de dar, de fazer e de não fazer, quais que você pode ou não cumprir, quais você pode cumprir ainda que você esteja na sua casa, e se você tiver condições de satisfazer a sua obrigação, eu peço que vocês façam e que vocês não utilizem a má fé para deixar de cumprir as suas obrigações, porque quando uma pessoa não cumpre a sua obrigação, ela está, de certa maneira, gerando um prejuízo para a sociedade como um todo. Todos nós seremos afetados. Então, é claro que não se ignora a questão da pandemia, nós todos seremos prejudicados durante todo esse período, mas nós temos que ter o bom senso que nós temos que também preservar a economia desse país. Nós não podemos colaborar com a quebra de inúmeras empresas, de inúmeras pequenas e médias empresas ou até grandes empresas que serão prejudicadas com os efeitos da pandemia. Então, eu espero ter esclarecido para vocês. Em outro vídeo eu volto a conceituar, né, o que é caso fortuito ou força maior, porque embora a doutrina seja vacilante quanto ao conceito, existe uma distinção entre ambos, mas eu volto para falar com vocês em um momento futuro. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, desses esclarecimentos, que se inscrevam no canal e continuem nos acompanhando. Durante todos esses dias, nós iremos cumprir aí com o nosso dever social de trazer informações relacionadas aos direitos e deveres dos empresários durante essa pandemia do coronavírus e após nós retomaremos a pauta normal do canal. Até logo e obrigada!